Hoje é dia 7 de setembro de 2023 e eu tenho o privilégio de entrevistar o meu pastor Anselmo Nicolau dos Santos. É um prazer, pastor, recebê-lo aqui no meu gabinete. Fico muito feliz, Wagner, de estar aqui com você. Temos orado por você, por sua família, seu ministério e esse novo ministério que Deus lhe deu. Pastor, eu vi numa das suas mensagens alguma coisa a respeito do seu saudoso e querido pai, que ele teve um início aqui em São Paulo muito difícil. Poderia contar para nós como foi esse começo? Então, ele cresceu, na verdade, Qual o sem nome o pai, dele? né? Pastor Américo dos Santos. E na juventude, na verdade, ele andava aqui em São Paulo, às vezes dormindo até debaixo de banco ali na Praça da Sé. E conseguiu, com uma família de italianos ali na Casa Verde, ter um lugar para ele poder dormir e comer. Foi realmente um período bem difícil. Ele que veio do interior, que cresceu ali em Aparecida do Norte com a família toda, né? Então, o começo para eles foi em Olaria, trabalhando lá, juntamente com a minha mãe, inclusive, eles cresceram juntos, trabalhando de forma bem árdua, fazendo ali os tijolos nos olarias da vida, né? E ele saiu de casa com quantos anos? Bom, ele na verdade ele quase nem cresceu na família dele mesmo, né? Ah, Então na adolescência ele já estava vivendo aqui pro lado de São Paulo, morando aqui com essa família de italianos e ficando ali no centro da cidade, às vezes dormindo lá. Não tinha muita expectativa de vida, de melhoria, nada. Era largado no mundo mesmo, né? e aí Nós, o que aconteceu que realmente ele se encontrou? Então, nós nem conhecemos, por exemplo, meu avô, que tem o nome de Anselmo também, né? Então, meu pai cresceu largadão mesmo. Às vezes as pessoas não entendem, mas é porque ele não teve pai, não teve apoio da família, não é? Aí ele casou-se com a minha mãe, não é? E em 1958 ele foi para um culto na praça. Ali ele estava lá com um maço aqui inteiro, metade aqui, e já passou na padaria, comprou outro maço de cigarro, porque ele ficava direto com o cigarro na boca, e bebia de vez em quando também, para esquecer talvez, né, a desgraça da vida e tudo. A gente morava num barraco de zinco, ali, né, no fundo do quintal, com a minha avó nessa época. Então seu pai se casou em que ano? Em 1954. E ele ainda não era convertido. Não era, E não aí era você crente. foi o primeiro filho. Eu nasci em 55 Ah, e em 58 já tinha também o Paulo, né? hum. Que foi o segundo filho. E foi quando ele encontrou-se com Jesus Cristo lá na praça, ouvindo a mensagem lá. Praça da E Sé? na Praça da Sé, onde ele vivia, na verdade, né? Ali. Ah, E o pregador então fez o desafio para quem aceitava Jesus Cristo como Salvador e que tivesse algum vício, por exemplo, como cigarro, que era para pegar e pisar, e ele fez tudo aquilo, pisou na hora nos 3 maços e voltou para casa transformado. A grande bênção que aconteceu na vida da nossa família veio com Deus escolhendo e salvando ali meu pai no meio da rua. E minha mãe teve a formação de crentes, né? Família crente e tudo. Então ela orava para que meu pai se encontrasse, para que a família pudesse realmente ser unida também na fé. quando a sua mãe se casou com seu pai, ela não frequentava a igreja. Não porque meu pai também não frequentava, não queria saber nada de religião e ela acabou ficando sozinha, né, isolada lá. É, não tinha contato com a família porque a família da minha mãe também não morava em São Paulo, morava na região ali de Jundiaí, Ermida, e então acabou que ficou meu pai e minha mãe praticamente sozinhos novamente, né? Então essa primeira casa do seu pai foi onde? É,
num bairro ali que a gente chama em Campo Limpo, indo na direção do Lar Batista de Crianças. Eu nem lembro direito como é que chamava o bairro, mas era bem na rua que ia dar direto no Lar Batista de Crianças. E as coisas de Deus a gente muitas vezes não entende, né? A gente morou nessa rua que dava de cara no Lar Batista de Crianças, e mais tarde meu pai vai ser o diretor do Lar Batista de Crianças, ele já crente em Jesus Cristo. E foi ali que Deus o chamou também para o ministério, e ele começou a estudar no Instituto Bíblico de Bauru. Que maravilha! E seu pai converteu-se em 58 e foi batizado por quem e onde? Então, ele foi batizado pelo pastor João Lucas, que também foi o pastor que me batizou um pouco mais tarde, mas foi na Igreja Batista de Ferreira, ali onde ele e a família praticamente se converteram e encontraram-se com Jesus e a Igreja Batista do Ferreira. E é interessante que meu pai contava a experiência que quando ele foi pela primeira vez na Igreja Batista do Ferreira e ele viu o pastor João Lucas lá na frente, ele disse para minha mãe: "Ah, foi com esse homem aí que eu sonhei que a gente ia na igreja que ele estava." Que coisa impressionante. Ele teve essa experiência. Foi incrível. E ele falava então que ele tinha visto o pastor João Lucas no sonho dele. E como surgiu o convite para ir para o Lar Batista de Crianças? Bom, aí, como diz, a vida da gente foi seguindo, né? E ele se fortaleceu na fé, cresceu em termos de serviço, né? Graças a Deus, Deus foi também usando ele na evangelização ali, na igreja e tudo, né? E quando... E profissionalmente ele trabalhava com o que agora que ele já estava convertido? Então, ele trabalhava de motorista e por causa disso ele conhecia algumas pessoas então do meio evangélico, né? E ali houve indicação para o irmão Américo Mancinelli, que era naquela época o diretor, e ele o convidou para ser o diretor do Lar Batista de Crianças juntamente com a minha mãe. E eles ficaram lá vários anos. 158 meninas de praticamente 0 até mais de 20 anos estavam debaixo do cuidado deles lá. Só as meninas? Só meninas. Os meninos eram em Mogi das Cruzes. Certo. E vocês foram morar no lar? Sim, tem a casa, né, do diretor. E, na verdade, nessa época, quem ficava mais lá no Lar Batista com meu pai era o Paulo e o João Marcos, que já era nascido, mas era bem pequeno. São 3 irmãos, então? São 3 irmãos, eu, o Paulo e o João Marcos. E nessa época eu estudava na Vila Sônia, que é um outro bairro, um pouco distante, e acabei ficando mais ali na casa de uma família da Igreja Batista do Ferreira, que era o irmão Machado, a irmã Raquel, e tinha o Nelson Machado, que era meu amigo, que era da juventude da igreja, e a gente jogava bola junto. Então tinha eles tinham uma loja e eu ajudava na loja em troca de morar e dormir e comer ali com eles para poder ficar mais perto da escola onde eu estudava. Era, no caso, o primário, o ginásio e o colégio? Ginásio, Não, ginásio. Lá, essa época era o ginásio já, que aí eu ficava mais tempo com eles lá. E ficava bem pouco com o pessoal lá no Lar Batista. E como foi a sua conversão? Não, a verdade é a seguinte, né? Eu fui para a Igreja Batista do Ferreira com 3 anos. Ali fui para o infantil, aquela coisa toda. E com 2 anos, né, de igreja ali, eu estudava no Jockey Club, que meu pai era o jardineiro lá do Jockey Club. E numa das aulas foi uma freira, e ela começou a falar sobre vocação e começou a perguntar para as crianças o que você vai ser quando crescer, aquela coisa toda. E quando chegou em mim, perguntou: o que você vai ser quando crescer? Eu falei: pastor. Aí ela perguntou: o que é isso? Eu falei: eu não sei, mas eu vou ser. Então eu fico, porque na verdade eu tenho esse chamado de Deus desde essa época. Agora, foi numa conferência com o pastor Paulo Gallit, que veio de Curitiba, na igreja do Ferreira. Eu estava com 7 para 8 anos, e ali eu vi a mensagem e de forma poderosa mesmo,
eu entendi que eu tinha que confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? E ali então foi batizado também pelo pastor João Lucas. Isso, com 11 anos de idade fui batizado pelo pastor querido, saudoso João Lucas. E como era o seu convívio com seus irmãos? Bom, primeiro período que eu estudava mais para o primário e o comecinho ali, 7 anos, 8 anos, era muito legal, tinha eu, Paulo só. Depois nasceu o João Marcos, que tem uma diferença bem grande entre nós, e na verdade eu cuidava dele. Minha mãe inclusive trabalhava e eu ficava como o babá dele, tanto que ele me chamava lá de Dedê, né? Dedê, vem cá, Dedê. Eu cuidava, trocava, ajudava a dar banho e dar a mamadeira quando minha mãe fazia, eu estava lá sempre ajudando. Então foi assim uma infância muito legal, tanto com o Paulo, que era o do meio, porque a gente tinha uma diferença só de 2 anos, e com o João Marcos, que foi o caçulinha aí, o bebezão. Coisa boa. E aí então você foi chamado pelo Senhor para ser pastor, e daí foi se preparar aonde? Bom, aí deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu tinha a certeza do meu chamado para o ministério desde então a infância, e fui crescendo com essa coisa bem nítida na minha mente, que eu seria pastor. Só que quando chegou na adolescência, nas crises lá que eu passei, e uma delas é porque eu estudava num bairro que era mais classe média alta, e eu vinha da classe mais pobre, né? O pessoal que olhava a roupa não dava para comparar, e aquela coisa de tênis que eles tinham de marca e eu não tinha. Então eu entrei realmente numa crise muito grande ali. E gostava de jogar bola e tinha habilidade, e comecei a treinar com ali desde o infantil, então, nos campeonatos Dente de Leite, que naquela época tinha lá no TV Tupi, antiga TV Tupi e tudo. E eu achava que isso ia me ajudar no futuro de ter alguma condição de vida melhor e tal, então eu jogava bola. Conheci um português que começou a cantar ali na região de Ferreira, na igreja católica lá, na paróquia, né, que eles têm lá, até hoje ainda tem. E eu tocava bateria na igreja e fui chamado, vem tocar aqui pra gente. E comecei a tocar lá nos bailes, então, da igreja, na paróquia da igreja católica, com um português chamado Roberto Leal. E aí então foi um momento assim de afastamento, né? Foi de uma crise muito grande. Certo. Não me afastei totalmente nem de Deus nem da igreja, porque na verdade eu tocava às vezes no sábado e tocava no domingo na igreja, né? Por isso que às vezes quando eu prego eu falo dessa hipocrisia que muita gente tem de querer viver uma vida que nem o Batman, né? Uma vida dupla personalidade, né? De dia uma coisa, à noite outra, né? E eu me revoltei, né? Na verdade, contra Deus, inclusive. Cheguei ao ponto de perguntar por que ele queria estragar minha vida. Porque naquela época não tinha pastor famoso, não tinha pastor de televisão, não tinha pastor rico. Então eu sabia, né? Que ao me encaminhar para a igreja batista e ser pastor, era para sofrer. Aí eu falei, bom, eu tenho o caminho do futebol, isso pode me dar um bom retorno. Eu tenho esse caminho da música que eu gosto de tocar. Por que o senhor quer estragar tudo isso aí? E foi preciso que Deus me punisse mesmo e me quebrasse. Houve um quebrantamento quando eu cheguei aos 17 para 18 anos, em que eu passei por uma experiência com Deus, para ele poder mostrar que ele é o Senhor e eu tinha que abaixar a bola e obedecê-lo. Como né? foi essa experiência, pastor Anselmo? Então, minha mãe ficou muito doente na época que teve lá a crise aqui em São Paulo de meningite. E ela ficou doente e meu pai correu com ela para a farmácia. A gente morava uns 20 minutos lá da estrada, então
eu tive que carregar minha mãe no colo, e era pesada, viu? Não era fraquinha, não. E eu fiquei preocupado, ela com muita febre. Aí eu fui andando, correndo, enquanto meu pai foi de carro. Quando eu cheguei lá na farmácia, o farmacêutico conhecido da família e tudo, falou: "Ó, seu pai já foi com sua mãe para o hospital. E olha, eu não dou 15 minutos de vida não para ela." Aí eu já fiquei arrasado, falei: "Caramba, o que é isso?" Meu pai estava começando a estudar lá no Instituto Bauru, tinha que ficar um mês fora. E minha mãe que cuidava ali das coisas do Lar Batista, enquanto meu pai ia para Bauru e tudo, né? E eu fiquei sem chão, a verdade foi essa, eu fiquei sem chão e aconteceu um fato assim que a gente não consegue entender. Tinha muita gente ficando doente naquela crise que teve lá de meningite. Então, meu pai deixou minha mãe num certo hospital. Quando eu fui visitá-la, ninguém sabia onde minha mãe estava. Tinha muita gente no chão, tudo. Nas camas, não cabia mais ninguém nos hospitais. A crise, quem conheceu Foi em essa 73? época, por aí, né? Essa época que teve essa crise muito grande aqui, teve meningite em São Paulo, foi muita gente que morreu, foi muita gente que foi para o hospital. E simplesmente sumiu. Minha mãe sumiu. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Nós ficamos um mês sem ter notícia dela. E ia para tudo que era hospital, ia delegacia, ia IML, ia para tudo quanto é lado. E minha mãe tinha sumido, simplesmente isso. Ninguém sabia de notícia nenhuma, não tinha entrada em hospital, saída de hospital, nada. Um mês. Aí eu me lembro que numa quarta-feira, então, eu estava apavorado, estava naquela crise que Deus já estava me quebrando, né? Aí eu chego, então, vou para a igreja lá do Ferreira, era quarta-feira, teria o culto de oração. Eu me sentei lá no último banco sozinho e comecei a chorar e a falar com Deus, né? Falando assim: bom, se o senhor levar minha mãe, quem vai ficar com a gente para o meu pai poder ir para Bauru, terminar o curso para ser pastor? Se o senhor chamou ele para ser pastor, ele não vai ser pastor sem terminar o estudo. Eu ponderando com Deus, reclamando e chorando. Aí eu falei assim: e o meu irmão? Nessa época era o João Marcos. Quem vai cuidar desse moleque, praticamente nenezinho aí? Se minha mãe for, quem vai? Quem vai cuidar? Meu pai vai parar o estudo lá, não vai ser pastor coisa nenhuma, e eu que vou cuidar do nenê. Aí eu tava lá chorando assim, cabeça abaixo. Aí ouvi uma voz que falou: sua mãe está bem. Aí eu levantei, olhei, não tinha ninguém. Desci, fui lá na casa do Frederico Vansberg, que era o zelador, né? Falei: ô tio Fred, o pastor Duduche já chegou? Porque eu imaginei assim: o pastor Duduche deve ter passado na porta, me viu e comentou: não, sua mãe está bem, e foi para o gabinete. Aí o tio Fred chegou e falou: não, o pastor Duduche não está aí não, está tudo trancado aqui. Aí eu entendi que era a voz de Deus falando que realmente minha mãe estava bem. Aí quando eu volto para casa, depois de mais um dia que a gente procurou em tudo quanto foi lugar, não achou, meu pai veio falar comigo, falei: e aí, você conseguiu alguma coisa? Falei: eu consegui, Deus falou que a mãe está bem. Aí ele ficou assustado, falou: é mesmo? Falei: foi, aconteceu assim, assim, assado. Aí na sexta-feira, meu pai chega em casa com uma carta. Aí falou: ó a carta da sua mãe aqui. Eu falei: como assim carta da mãe? Sua mãe teve meningite, teve pneumonia, ficou sedada, ficou quase para morrer, estava já indo mais para lá do que para cá, e Deus preservou a vida dela, ela voltou, e conversando com uma enfermeira que viu que ela orava em favor dos outros doentes, a enfermeira se apresentou como crente e falou que era da Igreja Batista Betel, ali de Santana. Ah, é? Eu falei: e a mãe está onde então? Ela está no hospital do Mandaqui. No hospital do Mandaqui? Está lá.
Aí veio a cartinha, ela contando que Deus então usava ela para falar com as outras pessoas que estavam doentes lá também, e que ela orava e viu muitas pessoas serem curadas e saindo do hospital, e ela foi ficando e tal. Aí, numa dessas, ela conversou com a enfermeira, falou que era da Igreja Batista Ferreira. A mulher, então, levou a cartinha da minha mãe lá para o pastor Duduche, na Igreja do Ferreira, e acabou chegando na sexta-feira, depois da quarta-feira que eu tinha orado, veio então a carta comprovando que a minha mãe estava bem também. Foi essa uma experiência muito forte e que fez com que eu balançasse de verdade para dizer, não, Deus está nessa situação, Deus realmente me quer como pastor e eu tenho que largar tudo, e acabou, e fim de papo, ele falou, está falado e vamos embora. E quando é que vocês pegaram a sua mãe? Depois de uns 30 e poucos dias, ainda ficou aqui no Mandaqui, só que a gente sabia onde ela estava e vinha e ficava, quem conhece sabe que é um pouco distante o portão lá dos prédios. A gente ficava no portão dando tchau, porque não podia entrar, era a crise tremenda, né? A meningite podia passar para a gente também, então era proibida a entrada. A gente ficava do portão dando tchau, cumprimentando, aquela gritaria toda lá. Que experiência, meu amigo. Pastor Anselmo, como foi então que seu pai foi encaminhado para o ministério pastoral? Então, com a volta da minha mãe, né, que ela foi curada da meningite, pneumonia, gripe e tudo mais que ela acabou pegando, aí ele continuou, terminou os estudos ali em Bauru, e havia uma congregação da Igreja Batista do Ferreira, no bairro Jardim São Salvador, em Taboão da Serra, e meu pai foi chamado para ajudar essa congregação, e acabou que a congregação começou a crescer, se desenvolver, e a Igreja do Ferreira então decidiu organizá-la em Igreja Batista. E aí houve o concílio para o meu pai ser pastor e ser o pastor da Igreja Batista no Jardim São Salvador em 1977, no dia 7 de agosto, se eu não me engano, que já faz bastante tempo. A igreja foi organizada e meu pai foi o primeiro pastor dessa igreja. Que beleza. E aí vocês então se transferiram do Ferreira para a igreja do Jardim São Salvador. Então, nessa época meu pai estava na Igreja Batista em Campo Limpo, onde ele ajudou, né, a organizar essa igreja e tudo, e ele estava como membro dessa igreja, e aí ele foi chamado lá pelo pastor Duduche para ajudar como seminarista, né, na época de Bauru, para ajudar na congregação ali em Jardim Pirajussara, em Taboão da Serra. Eu sempre fui membro da Igreja do Ferreira. Eles foram para Campo Limpo, foi meu pai, minha mãe, o Paulo e o João Marcos. E eu fiquei na Igreja do Ferreira porque é engraçado, mas a minha vida sempre foi um pouco desligada nesse sentido de estar junto com a família, aquela coisa toda. Desde a época de escola, depois em relação à igreja, eu tinha minha vida, vamos dizer assim, eclesiástica, um pouco diferente deles. Por que ela era diferente? Eu cresci ali na Igreja do Ferreira, no departamento infantil, e talvez pelo meu jeito de ser líder, né, desde criança, aquela coisa meio rebelde, né, me deram a oportunidade de crescer junto com o maestro, que era o João Bocos, regendo ali a bandinha para eu poder ficar quieto, né? Então eu ficava do lado do maestro e ficava regendo as crianças junto com ele, e eu gostava, é claro, estava lá na frente, a criançada toda obedecendo e tal. Aí veio a idade dos embaixadores do rei, e eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, de competir, inclusive, das questões bíblicas, aquela coisa toda. Então, entrei de cabeça na questão dos embaixadores, fui crescendo em todos os postos, né? E cheguei logo a embaixador-chefe. Então, quando meus pais foram para Campo Limpo, eu fiquei na Igreja do Ferreira, porque tinha toda essa responsabilidade. Eu era o embaixador-chefe, aquela coisa toda.
Aos 15 anos, eu fui para Mocidade, naquela época, né, União de Mocidade, e com 16 anos eu era o presidente da União da Mocidade. Então, acabei ficando lá na Igreja do Ferreira há algum tempo. E eu só fui para a Igreja Batista no Jardim São Salvador quando ela foi organizada, né, em 1977, aí para poder ajudar meu pai, que era o pastor de lá, e eu fui como já seminarista também na Faculdade Teológica, né, Batista de São Paulo, e fui trabalhar então com os jovens e adolescentes. E foi assim que eu acabei saindo então da igreja onde me batizei. Pastor Anselmo, como foi o seu preparo na Faculdade Teológica? Como foram os anos que o irmão passou lá? Eu comecei em 1977, fazendo o curso de teologia. No meio do caminho, acabei descobrindo que minha vertente não era de teólogo ou só de pastor, mas era de educador religioso. E fiz com especialização, então, em educação religiosa. E dou graças a Deus por essa visão, né, porque eu tinha, quando comecei a faculdade, a visão mais evangelística, e no final do curso eu tinha mais uma visão pastoral, de ministério colegiado, de ministério de capacitação de líderes e treinamento de membros da igreja para atuarem na própria igreja, né, como voluntariado. E depois, terminando a faculdade teológica, fui para a Becar em Mogi das Cruzes. Fiz ali então o mestrado, né, em educação religiosa, num convênio que a Becar tinha lá com uma faculdade nos Estados Unidos, e foi também um período muito legal de crescimento, de conhecimento, e aproveitei bastante com o discipulado dos jovens lá na Igreja Batista do Jardim São Salvador, onde eu atuava com os jovens e adolescentes, através principalmente de um grupo musical que a gente tinha, que chamava-se Equipe Unidos por Cristo, e foi a época também que eu conheci o pessoal dos Jovens em Cristo e fui tocar bateria então para eles em algumas viagens e na gravação do LP, né, Por Quem Lutar, que eu recebi as músicas por você ali, e fiquei muito feliz de ouvir novamente aquelas canções lá do tempo do Onça, né? Faz tempo, bastante tempo, mas eu fiquei muito feliz porque eu gostava, e hoje eu não toco mais a bateria porque eu procuro incentivar os mais jovens. Na igreja eu sempre prefiro dar espaço para aqueles que eu vejo que têm essa habilidade motora, né? Ao invés de eu ir lá tocar, eu prefiro deixar eles ficarem felizes tocando também. E eu fico feliz de vê-los lá, louvando a Deus também com a bateria. Quem foram os seus professores que mais marcaram na sua formação teológica? Na faculdade eu tive alguns excelentes professores. Eu digo que a minha turma teve o privilégio de ter ali, por exemplo, na aula de pregação expositiva, por exemplo, Carlos Lackler era o bambambam, mestre nesse assunto aqui no Brasil na época. Na parte de teologia, Dr. Russell Shedd, que sempre foi o maior nome de referência da teologia batista conservadora e dos professores mesmo ali da faculdade. Além dele, outro que era temido até pelos alunos era o Richard Sturz, teologia sistemática, que o homem espremia a gente até sair os olhos. Mas era excelente, a aula dele era fantástica, né? De conhecimento e pesquisa. Eu sinto muita saudade desse tempo aí. E na área de educação religiosa, o pastor João Martins Ferreira, que foi o meu grande professor, grande amigo, líder, e a dona Irma Stoll, que era da área de educação religiosa, e o marido, que era o William Stoll, era professor de Velho Testamento, um casal muito legal, muito jóia, e foi ela que me deu a primeira oportunidade, por exemplo, de lecionar uma aula ali na Faculdade Teológica.
E depois, mais tarde, né, no mestrado eu tive o Wayne Huston, foi o meu professor ali de filosofia da educação cristã, que é uma área que eu adoro, né? Educação cristã e filosofia. Então juntou a fome com a vontade de comer, e o professor muito 10, rigorosíssimo. Ele até estranhou a minha nota quando eu terminei então as aulas presenciais, ele aqui em Mogi das Cruzes, né? Porque ele era temido lá na faculdade de Chattanooga, e dizia lá que para o pessoal passar com ele, passava apertado. E eu tirei 9,4 com ele, então quando ele viu a correção e a nota, ele ficou admirado de um brasileiro, né, na sua matéria tão temida lá, tirar uma nota tão alta. Mas eram assuntos que eu sempre estudei: filosofia, leitura e a educação cristã. Então eu estava familiarizado já, né, com o assunto, principalmente os grandes filósofos também. Então, para mim, realmente, ele foi um cara que eu admirei como professor também. E quando e onde foi o seu concílio de exame para a ordenação e a sua ordenação propriamente dita? Então, lá no Jardim São Salvador, chegou o momento em que meu pai era o pastor e eu era o seminarista da igreja, né? Eu até deixei o meu trabalho no banco, nessa época eu trabalhava como tesoureiro no Banco Itaú, na Rua Boa Vista lá, e no terceiro subsolo, aparecia o tatuzão lá, e estava na faculdade teológica. Eu senti desejo então de parar com tudo lá e ir para a área da igreja, e fui inclusive trabalhar nas creches da Associação Evangélica Beneficente, que foi um período também que eu cresci muito como ser humano, inclusive. Era uma vez por semana em cada creche ali, todo dia visitando as crianças, e era um carinho muito grande. Eu chegava todo sujo lá na faculdade, mas era muito legal, era abraçado pela criançada, principalmente porque eles não tinham muito contato com o homem, a figura masculina. Normalmente eram crianças que tinham só a mãe e ficavam na creche. Então, quando chegava o tio Anselmo, era a festa. E eu cresci bastante nesse período. Então, eu trabalhava também no discipulado lá no Jardim São Salvador, e a igreja, então, entendeu por bem patrocinar o meu concílio, que aconteceu no dia 17 de setembro, né, daqui a alguns dias, inclusive, estarei completando 41 anos de ministério. E o concílio foi realizado e eu fui consagrado no dia 17 de setembro, lá na igreja de Jardim São Salvador. De que ano? 83. 83. Quem estava no seu concílio? Então estava lá meu pai, que era o pastor da igreja, que eu lembro, estava lá o pastor João Lucas, que foi o pastor que me batizou, estava lá o pastor João Duduche, estava o pastor Durvalino Barcelos, estava o Valdemur, estava lá no meu concílio. Eu acho que ele estava na Pompeia naquela época ainda, eu não me lembro. Sumarezinho. Sumarezinho, né? E tinha o pastor Delfino, que estava na igreja Batista Ferreira, o pastor Lauro, que é da igreja do Imbu. Então, o que eu me lembro... Lauro Bretones? Não, era outro Lauro. Eu conhecia como pastor Lauro mesmo, né? Ali da igreja do Imbu. Você se dedicou exclusivamente ao ministério pastoral, ou ao lado do ministério pastoral teve outras atividades para a sua manutenção? Depende de períodos. Então, por exemplo, assim que foi ordenado. Quando eu fui para o ministério, a igreja não tinha condição de ter 2 pastores. Então, meu pai era o pastor e eu era agora o pastor auxiliar, trabalhando com a juventude, e eles davam uma ajuda de custo, e eu trabalhava nas creches da AEB, né? Que era da onde eu completava para poder pagar até o final da faculdade. Depois de alguns anos, meu pai foi convidado para ir para registro, e a igreja me convidou para ser o pastor. Então, eu fiquei 4 anos dando tempo integral
a igreja lá no Jardim São Salvador. E meu pai foi para a igreja do Centenário em Registro, nesse período. E dali? Então, dali foi um negócio assim engraçado, porque como eu consegui subir, tive uma ascensão social, né? Eu saí de miserável para pobre, né? Aí eu era solteiro, porque eu optei por estudar, né? Eu fiz a faculdade, depois eu fiz o mestrado, depois fiz curso de especialização em várias coisas. Você se casou com quantos anos? E 40 e poucos, viu? Nem sei, mas não lembro mais. Éramos nós os solteiros da ordem, né? Tinha o trio, né? Eu, você e o Ivan. Então, aí chegou um momento que eu olhei para Deus e falei assim, oh, Senhor, se eu continuar nessa toada aqui, eu estou dando tempo integral na igreja, a igreja está crescendo, graças a Deus, nós temos congregações, 3, dando conta, compramos casa pastoral, compramos uma Kombi, tá tudo certo, tudo maravilhoso, só que eu estou solteiro, né? Falei, e daí? Eu falei para Deus, né? Falei, olha, quando o pessoal vem assim, fala, ô Anselmo, você é partidário do celibato? Eu falava, eu não sei se celibato agora ou celibato depois, né? Eu falei, Deus, eu preciso ter uma direção, porque daqui a pouco, se eu casar, vou casar para ser vovô, né? Aí, estava chegando perto do final do ano, eu recebo uma correspondência dos Estados Unidos. E estou lendo a carta, lá no finalzinho, Jeremias 29:11. Aí eu vou lá ler novamente, né, o texto. Porque eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu falei, opa, se é para dar o fim que eu desejo, eu quero casar, não quero ficar solteiro não. Então se é para eu casar, não dá para eu ficar como pastor, porque aí a igreja não tem condição de sustento para eu poder pensar em casamento e tudo mais. Então comuniquei, logo após a eleição, assim em dezembro, houve a eleição e eu colocava todo ano se a igreja queria que eu continuasse como pastor. A igreja votou e eu disse então que aquele seria meu último ano como pastor ali. E foi muito interessante porque eu não tinha convite para lugar nenhum e nunca ninguém tinha me procurado para nada. Aí teve até o vice-presidente, muito meu amigo, já falecido, Souza Leão. Anselmo, alguém te convidou para alguma coisa? Eu falei, não. Ele olhou e falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos levando, porque se Deus abrir a porta, tudo bem, mas se Deus não abrir a porta, a igreja já votou que você vai ser o pastor e vamos continuar nessa toada. Eu falei, até o meio do ano só, porque eu tenho no coração que é meu último ano. E foi interessante, exatamente quando eu estabeleci, em julho, a comissão de sucessão pastoral. Eu fui para Curitiba porque eu conhecia lá o diretor de educação religiosa, o Mac Jones, e ele indicou meu nome para ser o diretor de educação religiosa da Convenção Batista do Paraná. E eu fui para ter uma conversa com o povo lá e tal. E na saída eu fui para um ginásio de esportes onde estava acontecendo o Congresso Despertar. E eu estou sentadaço lá ouvindo a mensagem, um pastor da Argentina, muito bom. E estou sentado distraído ouvindo a mensagem, senta perto de mim o pastor Neto. Anselmo, você que eu quero falar, estou te procurando. Eu falei, ué, mas você veio me achar no Paraná, Curitiba, cara? Eu sou de São Paulo, você também é de São Paulo. Aí ele falou, São Bernardo? o pastor Neto naquela época estava no Brooklyn. Depois ele foi, acho que para a primeira lá de São Caetano. Aí eu disse, bom, você está me procurando por quê? Eu falei, então, eu indiquei seu nome lá para a Igreja Batista do Brooklyn, para ser o diretor de educação religiosa da igreja. Eu falei, é mesmo? Anota aí o telefone, marca lá com o pastor Rivas Bretones e tal. Tá bom. Fui lá, conversei com ele e tudo, e estava tudo certo, tudo certo. Você vai ser o diretor de educação religiosa aqui, nós já vamos ver um apartamento aqui no Brooklyn. Eu falei, melhorei de vida, saindo aqui do bairro de Taboão da Serra, vou para o Brooklyn, já posso casar. Aí
aconteceu de eu ficar com uma garganta inflamada, muito ruim. Vou lá para registro para ser paparicado pela mãe. Tomando remédio, vou no médico e tal. Quando eu comecei a melhorar, que eu falei, bom, eu vou voltar para São Paulo agora. Minha mãe sentou e falou assim, olha, como é que estão as coisas lá? Eu falei, tá tudo certo, né? Aí ele falou, quanto tempo está o pastor lá? Naquela época acho que estava uns 40 anos na igreja. Ela disse, você conhece bem o seu temperamento, não conhece? Eu falei, sim. Você acha realmente que vai conseguir trabalhar com o pastor que está há 40 anos lá na igreja com o temperamento dele? Aí eu parei, refleti e disse, Deus usou minha mãe para falar que não é o Brooklyn o meu caminho. Nisso, foi um dia lá na Convenção Batista e pagar o plano cooperativo da igreja, aquela coisa toda. O pastor Saluvi estava atendendo alguém, ouviu que eu estava conversando com o povo, esse meu jeito de falar bem baixinho, dando risada e tal. Aí ele saiu na porta e falou, pastor Anselmo, eu preciso falar com o irmão. Falei, eita, o que eu aprontei aqui? Pô, o pastor Saluvi nunca falou comigo. Alguém me dedou aí alguma coisa que ele vai me dar uma chamada. Aí quando ele acabou, entendeu? Ele falou, olha, eu ouvi dizer que o irmão está sendo chamado lá para ser diretor de educação religiosa do Paraná. Aí eu brinquei e falei assim, ô irmão, tem espião para tudo quanto é lado, hein, pastor Saluvi? Aí ele falou, o pessoal respeita. Aí eu falei, não, mas aí eu já decidi que eu não vou para lá. Falei, eu também fiquei sabendo que o irmão está já se acertando lá com o pastor Rivas, no Brooklyn. Eu falei, pastor, tá bom, onde o senhor quer chegar? Ele falou, não, porque o pastor João Martins está saindo daqui, da junta executiva, ele é o diretor de educação religiosa, e ele indicou seu nome. Se o irmão está indo para o Paraná e a gente está precisando de alguém aqui, por que o irmão vai para o Paraná? A gente quer o irmão aqui. Aí eu falei assim, pastor, pode ficar sossegado. Eu já disse não lá para o pessoal. Eu já disse não lá para o pastor Rivas, então quero dizer que eu estou aberto. Se houver o convite, eu vou aceitar aqui. Eu vejo que esse é o caminho que Deus tem para mim. E realmente foi. O que foi muito de Deus é que eu tomei posse em novembro e em dezembro eu dei posse no pastor lá no Jardim São Salvador. De que ano foi? 83, né? 83. Bem na época assim que estava no auge, plano de adensamento na Convenção Batista do Estado de São Paulo. E quantos anos você foi o secretário de Educação Cristã? Eu fiquei na Convenção Batista 8 anos como diretor de Educação Religiosa. Nesse período, eu fiquei como presidente da Associação de Educadores Religiosos Batistas do Brasil por 7 anos. Então, no meu primeiro ano na Convenção do Estado de São Paulo, lá na Convenção Batista em Londrina, eu substituí o pastor João Martins também, que era o presidente da Associação de Educadores Religiosos Batistas do Brasil. Então, eu tenho um carinho e uma dívida muito grande com o pastor João Martins, porque ele saía e me colocava, ele saía e me colocava. Que coisa boa, não? É bom ter amigo assim. É bom. E você teve algum outro preparo intelectual além de teologia? Eu fiz o curso de filosofia ali na Universidade Mackenzie, né? E fiz pós-graduação em Direito Constitucional e no ensino de universidades, né? E quando você saiu da convenção, foi fazer o quê? Então, a convenção estava passando um período de reestruturação e eu comecei então a dar um tempo parcial na convenção e aí comecei a dar um tempo parcial na Igreja Batista da Lapa como pastor auxiliar e educador religioso da igreja para ajudar a convenção naquele período de transição, inclusive financeira. E fiquei 7 anos depois como pastor auxiliar na Igreja Batista da Lapa e fui atuar como pastor interino na Igreja Batista Central do Jardim Tremembé, ajudando a igreja a edificar a igreja, a apaziguar a igreja, e em 4 anos conseguimos fazer ali também o processo sucessório e deixar um pastor à frente do trabalho. Foi quando aceitei o convite da Igreja Batista de Vila Zate para ser o pastor
E estou lá já há 17 anos. Que maravilha, não? E foram muitas experiências. Conta para nós uma grande dor que você enfrentou na sua vida como pastor e uma grande alegria. Grande dor. Ver pessoas que estão na igreja sendo dominadas pela ideologia marxista, esquerdista, com a pauta, né, que eu chamo dessas doutrinas demoníacas, de ataque à família, de ataque à igreja, de ataque à vida. Pessoas que estão dentro da igreja contra, né, o nascer de uma criança, a favor do aborto. Pessoas dentro da igreja defendendo ataques de professores, alunos contra a sua igreja, seu pastor. E para mim esse foi um período muito triste em que nós perdemos várias pessoas, inclusive jovens, né, que estavam à frente de cânticos nos cultos, que foram levados, arrastados aí por essa ideologia maligna. E grande alegria, eu tive várias na minha vida e ministerial, mas eu batizei, né, a minha filha na Igreja Batista da Lapa, eu batizei meu filho, e para mim ter a minha família integrada também no Evangelho, isso não tem preço, porque eu vim, né, de uma família que se uniu depois que meu pai se converteu, toda a família unida. Hoje nós somos 2 pastores e um ministro de música, de uma família que não tinha nada para dar certo, eram os improváveis da vida aí, e Deus foi lá e resgatou meu pai e foi transformando a vida da minha família. E hoje a gente pode ver aí filhos, netos, servindo a Deus, tocando nos cultos, e eu fico muito feliz com isso aí. E ultimamente, né, mais recentemente, a alegria de poder ser psicólogo de alguns pastores que têm se aproximado e têm confiado na minha pessoa, confiado no meu ministério, e Deus tem me usado para ajudar, né? Alguns pastores que estão se aproximando, e a gente tem ido tomar café com um, bater papo com o outro, convidar para pregar na nossa igreja e ajudar com essas pessoas ali na nossa missão em Joanópolis, que eu fico muito feliz de poder ser um instrumento de Deus para esses pastores que estão se achegando, se aproximando. E reconheço isso como a dádiva que Deus tem dado aí de final de ministério, né? De reconhecimento de um ancião, alguém que é digno de confiança, alguém que é digno de se ouvir as palavras, que é alguém que viveu mesmo aquilo que prega e que fala, e que sente no coração o desejo sempre ardente de servir e servir melhor a Jesus Cristo. Agora, como que você formou a sua família? Como foi a formação da sua família? Quem é a sua família hoje? Para que nós possamos conhecer. Porque você fazia parte do trio solteiro. Como é que você se casou? Então, como diz, Deus é bom, o diabo é ruim, né? Então, Deus colocou no meu caminho a Eliane, e eu dou graças a Deus que é engraçado, né? Ela ia na Igreja Batista em Pirituba, e a gente acabou se conhecendo ali próximo à convenção onde eu trabalhava, ali no centro da cidade. E ao conversar acabamos descobrindo que eu era pastor batista e ela era da Igreja Batista lá de Pirituba. E com isso a gente acabou se aproximando, namorando, e nos casamos ali na Igreja Batista do Ferreira, onde eu cresci. Tenho um carinho muito grande por essa igreja também. E temos a filha Clariene, a gente chama de Clary, e o filho, o mais novo, o caçula, que é o Kevin. E a Clary já fez até o mestrado dela em Direito no Mackenzie e tudo. E o Kevin está iniciando o 1º ano, foi muito bem também no curso de Direito ali no Mackenzie.
já está dando aula de inglês, que Deus foi muito generoso com ele, e ele sempre pôde estudar em escolas que tinham uma segunda língua, sempre Deus providenciando alguém para pagar o estudo para ele, porque nós não tínhamos condição, mas Deus sempre mandou, né, aquelas pessoas que iam nos ajudando nesse caminho, e ele pôde então se desenvolver intelectualmente e também nessa área. Muito bom em inglês, ele é muito inteligente, aliás, né? Então ele tem essa capacidade muito forte de línguas e tudo, e já está dando aula de inglês, então eu fico muito feliz de vê-los, acima de tudo, na igreja, né? Servindo a Deus, crentes fiéis, dando bom testemunho. Eu fico muito feliz. Quais são os seus planos agora para essa etapa da sua vida, quando está prestes a completar mais um ano de ministério pastoral e com seus filhos já crescidos, né? Quais são os seus projetos e os seus planos? Olha, teve um pastor que perguntou se eu iria me aposentar. Eu falei, olha, eu estou pensando em me aposentar. Daqui a 20 anos eu acho que eu vou me aposentar, viu? Aí ele deu risada. Daqui a 20 anos nem eu, acho que nem você vamos estar vivos, cara. Eu falei, a verdade é a seguinte. Eu fui chamado para ser pastor a vida inteira. Eu relutei na juventude, quis brigar com Deus e tive que concordar. Esse é meu chamado, Deus me colocou como pastor. Então eu vou morrer como pastor. Não sei se vou estar pastoreando uma igreja, mas vou morrer como pastor. E na igreja da Vila Zate nós temos experimentado essa grande bênção de Deus. Estamos ali com um grupo pastoral e temos os planos de estabelecer, então, um trabalho mais agressivo de evangelização no bairro e também de capacitação, treinamento para casais, para as famílias e para os jovens, né, para enfrentarem esses assuntos contemporâneos que têm atacado aí os alicerces da sociedade, e a gente tem que preparar essa moçada para resistir ali, principalmente quando entram na faculdade, a pressão que esses professores exercem, e a minha visão está nesta área agora. Vamos trabalhar mais firme para atingir o bairro, para buscarmos aquelas pessoas que Deus vai colocando diante de nós para espalharmos, né, o Evangelho de Jesus Cristo e trazê-las para louvarem a Deus conosco e dar oportunidade cada vez maior para que aqueles pastores que Deus vai encaminhando para estar ali conosco possam também ter seus ministérios, possam ter todo o apoio da igreja. E eu me sinto muito feliz, muito honrado e privilegiado agora de ter esse grupo pastoral. E tenho meu irmão, pastor Paulo, ali com a gente, tenho o pastor Marcos, temos você, Wagner, aí também agora com a gente ali, que principalmente os jovens da igreja têm um carinho muito grande por você, e estamos felizes, né? E temos ali de vez em quando pregando também agora o pastor Fábio ali com a gente, de vez em quando ele está conosco também. E eu conheço desde os acampamentos que a gente realizava lá em Sumaré. Ele era adolescente, né? E agora como pastor eu fico feliz de ouvir dele e principalmente da esposa dele, que ele me respeita muito, ele tem um carinho muito grande por mim, porque ele lembra das pregações que eu fazia lá nos acampamentos, que serviram muito para ele se decidir por Cristo e se decidir também para o ministério, né? Muito bem. Agora, para encerrar essa nossa entrevista, pela qual eu muito lhe agradeço, está honrando muito o canal Ministério Essência Cristã, quero que o irmão deixe uma mensagem para quem for assistir a sua entrevista e esteja pensando, primeiro, em ser um cristão e outros pensando em dedicar a sua vida ao ministério pastoral. A minha palavra para aqueles que vierem a assistir essa entrevista é de busque a Deus enquanto você pode achar.
Não importa se você já é crente em Jesus Cristo ou não. Se você ainda não é, busque a Deus enquanto você pode achar. Busque, ouça as mensagens do Evangelho, que você é um pecador, precisa de Jesus Cristo, que Deus ama você e mandou Jesus Cristo para morrer na cruz em seu lugar, que você precisa se arrepender dos seus pecados e você precisa confessar com a sua boca Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eu disse que lá na minha juventude eu tive que sofrer muito nas mãos de Deus para reconhecer que Ele é meu Senhor, que Jesus era verdadeiramente o Senhor da minha vida. Eu nunca tive dúvida da minha salvação, mas eu não queria Jesus como Senhor. Eu queria que eu fosse o Senhor da minha vida. Mas eu tive que me curvar e me dobrar e reconhecer que Ele era o Senhor, que Ele mandava na minha vida, que Ele era o dono mesmo e que eu tinha que obedecer e fazer o que Ele queria. Então que você busque ao Senhor enquanto você pode achar. E se você é crente em Jesus Cristo, busque a Deus, porque Ele prometeu que se você buscar de todo o coração, você vai achar. Às vezes você está aí abatido também, tem muito crente desanimado, parece que o Covid afetou a vida espiritual das pessoas até. E isso não está certo. Se o Espírito Santo realmente dominar o nosso coração, não vai ser doença, não vai ser morte, não vai ser nada que vai abalar a vida de um crente em Jesus Cristo. Então, a palavra que eu dou, se você é crente, busque a Deus de todo o coração, enquanto você também pode achar, porque você vai ficar vivendo uma vida medíocre, pois a palavra diz bem claro, Jesus ele fala assim, olha, sem mim você não pode fazer nada. E esta é uma experiência que eu tenho tido na minha vida. Ou é Jesus agindo, ou eu vou agir e vou enfiar a cara no poste. Não tem acordo. É com Jesus ou é decepção. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Não duvide dessa palavra. Jesus sabe o que ele está falando, é verdade. Portanto, busque a Deus, busque Jesus Cristo, encha-se do Espírito Santo para você ter poder, inclusive, para falar de Cristo nesse mundo perdido, conturbado, anticristão que nós estamos vivendo. Muito bem. Qual é o hino que mais fala ao seu coração, meu querido? O hino que eu aprecio e que será cantado no próximo domingo agora, por ocasião do meu aniversário, Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça. Da letra antiga? Da letra antiga, dos corais. Dos corais. Que eu gostava de cantar no coral lá da Igreja Batista do Ferreira. Maravilhosa de Jesus. Como é que é o resto? O firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão preciosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém. Amém. Hoje, São Paulo, dia 7 de setembro de 2023, são 21h09. Tive a oportunidade de entrevistar o meu querido amigo e meu pastor, Anselmo Nicolau dos Santos. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner. Um abraço. É isso aí.